Então, fala meus amigos, tudo bem? Hoje estamos com um grande parceiraço aqui, um grande profissional do nosso segmento. Na verdade, esse cara é o anjo da salvação, principalmente no Nordeste, cara. O problema que a gente tem com placa eletrônica lá não é brincadeira. E hoje a gente está trazendo aqui um grande profissional, o nosso parceiro Jefferson, da Electrolife. E aí, Jefferson, como é que você tá? É um prazer muito grande estar aqui nesse evento, né? E aí, um evento grandioso, muito, muito, muito bom mesmo. Eu estou espantado com a quantidade de pessoas que estão presentes. Jefferson, você é de onde, meu patrão? Pra quem não lhe conhece, né? Para quem não me conhece, eu sou de Recife, Pernambuco. Minha empresa é a empresa Electrolife, é uma empresa direta ali só para a parte elétrica de todos os equipamentos da linha de tecnologia Inverter. Legal. O Jefferson é um conterrâneo meu, eu sou de Pernambuco também, sou de Recife, para quem não me conhece, né? Eu sou Kleber Milênio, sou um parceiro da Pescan e é uma honra estar aqui. E é uma honra estar do lado desse cara aqui, já me salvou diversas vezes. E eu sou meio que um maluco na área de climatização, gosto muito de estudar isso e ele nessa parte de eletrônica, esse cara vem fazendo um trabalho sensacional e ajudando muita gente. Jefferson, já veio alguma vez na Febrava? Rapaz, essa é a primeira vez e tô espantado com a quantidade de gente. Primeira vez. Como foi o voo? Foi legal? Teve Foi. alguma turbulência? Foi tranquilo? Não, foi muito bom, foi muito bom. O voo, só a empresa mesmo que fica. Não tem como sair da empresa e a empresa. Esse é um problema que eu passo. Esse problema de a gente estar fora e a empresa ter que rodar. Acontece alguns probleminhas, mas a gente vai se ajustando. Jefferson, como está sendo essa sua primeira experiência aqui, esse primeiro contato com a Febrava? Você imaginou que era nessa proporção? Porque assim, tem diversas pessoas que estão aí na live assistindo e queria ter a oportunidade de vir aqui e não conseguiu. Então, como você está vindo a primeira vez, qual é a sua impressão desse evento? Rapaz, o evento ele é grandioso. Pena que ocorre só de 2 em 2 anos, deveria acontecer muito mais vezes. E eu digo a você, é de espantar. Tem muito, muito fabricante, muita coisa boa aqui. Quem não veio esse ano, se prepare para poder vir. Cara, eu vim a primeira vez em 2019, queria ter vindo em 2017, não consegui, mas vim em 2019 e me surpreendeu muito a quantidade de stand, a quantidade de informação. E esse ano, cara, a feira tá ainda maior do que das outras edições. É tanto que o pessoal tá falando que é a maior Febrava de todos os tempos. No primeiro dia, geralmente é o dia que é mais tranquilo, você tem um tempo maior. E eu percebi que nesse primeiro dia aqui da Febrava, a gente não teve esse dia tranquilo. Foi 100%, a frequência estava extremamente alta. Onde é que desacelera esse compressor, meu patrão? Lá em cima direto. Frequência lá em cima. E essa feira estava bastante agitada. A gente está aqui dentro de uma ilha, vocês não conseguem ver, mas a gente está dentro de uma ilha e a gente consegue ver o movimento da feira. Gigantesco, gigantesco. O que é que mais está te impressionando aqui? Rapaz, a quantidade de informação. Muita informação, muita tecnologia que existe no mercado e muita bastante nova. Que aí quem não se atualizar vai ter um pouco de trabalho. Na Febrava é legal que você tem diversas novidades no mercado, tanto para placa eletrônica, segmentos de compressor, a própria Pescan, produtos químicos que auxiliam na manutenção, no reparo de placas eletrônicas. Então você tem muita novidade, inclusive a Pescan ganhou um selo de inovação e é uma empresa que busca sempre tecnologia, né? Melhorar os seus produtos. E o que eu acho legal aqui da Pescan é que esse podcast aqui não é para falar nada sobre os produtos da Pescan, cara. O que o Júnior me pediu foi o seguinte: irmão, traz alguém pro podcast que ainda não tenha vindo na Febrava, traz alguém pra gente se sentir com a sensação dele, pra ele transmitir essa sensação para as pessoas que queriam estar aqui e não tá conseguindo. E eu falei, caramba, esse cara ele é muito diferente. Como é que ele monta uma mega estrutura dessa e ele não tá pedindo pra gente estar falando de produtos? É tanto que a gente tá querendo saber exatamente essa sua experiência
como está sendo nesse primeiro dia de Febrava. Rapaz, a estrutura é gigantesca e é como eu disse, é de se espantar para quem nunca veio aqui ver essa proporção, né? Rapaz, tem muito fabricante, muita coisa inovadora ali, muita tecnologia no mercado. Ô Jefferson, aqui ainda dá para você fazer aquele network legal, né? Pegar contatos, fornecedores. Consegue sim, com certeza. Para falar a verdade, eu dei uma saidinha aqui e peguei ali um contato ali de uma empresa que fazem PCBs. E aí eu... PCB, para quem não sabe, para quem não conhece, são as placas. São as placas. A legal. Electrolife tá querendo inovar esse mercado. Electrolife, eu não posso estar dando spoiler aqui, eu não posso falar, mas eu tô acompanhando muito de perto, a gente troca muita figurinha, a gente conversa muito. E esse cara tem uma sede de tecnologia, de melhoria que é absurda, cara. E tem um equipamento que até esses dias você estava me mostrando lá na Electrolife. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está numa certa instalação de equipamentos de ar-condicionado lá, que é inviável substituir todo aquele cabeamento para interligar a unidade interna da externa. Então, se não tem o cabeamento, a gente não vai ter comunicação. Consequentemente, esse equipamento vai gerar um erro de comunicação. E aquele sisteminha eletrônico lá que você fez, cara, eu vi funcionar, eu vi com esses olhos aqui, que sem a comunicação, não é sem a comunicação, é sem o cabeamento, você conseguiu fazer 2 placas lá que comunicou a unidade externa da interna e funcionou, meu patrão. E aí, velho? Dá para falar um pouco sobre isso? Vamos lá, vai ser um dos nossos projetos que vai ser o circuito de comunicação sem fio, tecnologia LoRa e aí sistema via rádio. Nossa. Consegue alcançar ainda mais ou menos ali com barreiras muito pesadas ali, chega em torno mais ou menos de até 1 quilômetro. Pô, você tá criando uma comunicação do VRF, irmão, mas só que VRF é via cabo, chega até 1 quilômetro. Você, sem cabo, e aí conseguir chegar até 1 quilômetro. Esse daí é o nosso próximo passo, é partir para as VRFs, para a gente fazer esse mesmo circuito. Hoje em dia a gente já tem, no mercado, a gente já tem o simulador de sinal, o Waze, tem para sair agora o simulador de sinal, o completo, e aí você vai conseguir ligar todos os equipamentos. Quando você fala ligar todos os equipamentos, seria de marcas distintas? De todos os fabricantes. Sim, meu patrão. E aí a gente também... Aí eu vi vantagem. A gente tá correndo para finalizar o de circuito de sinal via rádio. Aqui na feira eu percebo que todas as feiras, um assunto que sempre ganha muita força é a inovação, é tecnologia. Cara, você vê compressores cada vez menores, inverter, placas cada vez menores, conseguindo fazer esse funcionamento do equipamento funcionar com cada vez melhor performance. Jefferson, como que você enxerga esse lance das placas ficarem cada vez menor e agora cada vez melhor? Como que a eletrônica consegue fazer essa mágica, velho? A tecnologia tá ali, avançando sempre. Não tem como a gente voltar atrás. Ontem mesmo eu peguei 3 serviços bem diferentes, bem distintos. Peguei uma placa de uma VRF, peguei um compressor de uma BMW Série 5. Nossa senhora. Elétrico, 100% elétrico. E 2 placas de esteiras de uma rede de academia. Então a gente já está falando de uma tecnologia que não está na refrigeração, na climatização, mas que você consegue ver que também está avançando. Isso, não está só na linha de refrigeração. Tudo que hoje se tem motor, muita gente está já partindo para o circuito de tecnologia inverter, que aí a gente sabe que existe essa economia. Que legal, velho, que legal. Eu consigo enxergar que o nosso segmento, tanto na refrigeração como na climatização, porque essa feira aqui é a maior da América Latina para refrigeração e climatização, eu consigo enxergar que hoje o instalador, eu não sei se eu estou errado, mas hoje ele enxerga que a capacitação realmente está fazendo um diferencial.
Você consegue enxergar que tem instaladores que, cara, depois que ele focou, eu tenho um exemplo, no seu caso, se você conhece algum caso de instaladores que começou a focar na educação, na capacitação, participar de treinamento, feiras, ele conseguiu melhorar o serviço dele? Conheço diversos. Fazem parte ali do time Electrolife que eu costumo acolher todos os técnicos ali. A gente tem uma lista gigantesca ali de mais de 600 técnicos, a qual a gente dá o suporte ali diariamente em tudo que há em campo. Então a gente tem que correr à frente, a gente tem que ver, estudar, para depois a gente conseguir passar ali um suporte técnico para que ele consiga resolver. Mas muitos estão já se adequando. E esses técnicos que conseguem buscar esses cursos, treinamentos, palestras, como que você percebe que ele começou a melhorar? Através de quê? Tipo de um investimento, através de um ferramental diferenciado? Como que você consegue identificar? Não, pô, eu percebi que o serviço desse cara está melhorando. Como que você nota isso? A gente consegue, a gente ali, já no olho ali, a gente já consegue perceber, já pela linguagem técnica. Quando ele pede um suporte técnico da empresa, ele já sabe o que eu vou pedir. Rapidamente ali já vou pedir tensão, corrente, pressão, temperatura, que é o primordial para daí a gente conseguir. Então, quando ele já nos apresenta aquilo ali, a gente já sabe que ele já está com a ferramenta. Ele já sabe utilizar a ferramenta. Então, a gente já sabe que dali já se inicia um técnico novo. Que não levem a gente a mal. Mas, Jefferson, você tem muito case de técnicos pedindo suporte sem saber passar a informação para você? Tem. Infelizmente ainda tenho bastante. Mas que sirva de inspiração. Você sirva de inspiração para eles, muitos aí, para que eles venham buscar esse conhecimento. Irmão, eu vou te falar uma parada que eu falo nos treinamentos, é o seguinte. Eu percebo que, infelizmente, a grande maioria, também não posso falar se é a grande maioria, mas eu percebo que eu tenho muitos casos de instaladores que pedem informação, e quando eu peço algumas informações para tentar entender o que está acontecendo lá, o cara não consegue me passar essa informação. E coisas simples, como me diz qual é a tensão de alimentação, aí o cara não sabe. Pô, legal. Como é que agora eu ajudo esse cara se ele não consegue passar para mim, Jefferson? O básico. O básico. Que nessa área de climatização, o básico pra gente é tensão, temperatura, corrente e a pressão. Então, se ele não consegue ali entregar, fica bem difícil. Então, cara, se a gente não consegue saber o que está acontecendo lá, como que a gente consegue dar um suporte? E eu pergunto muito isso a você porque eu vejo como é o suporte da Electrolife. Cara, diversas vezes eu vou lá, bater um papo, conversar com você, tomar um café, e eu vejo o suporte a milhão, cara. O suporte não para. E eu digo, meu Deus, e aí eu vejo vocês esbarrando também nessas situações onde o instalador não consegue passar o que está acontecendo. No meu caso, acontece muito com a parte elétrica e com a termodinâmica. A termodinâmica fica ainda mais complicada, Jefferson. Porque quando eu pergunto pro cara, me dá aí a temperatura da descarga, a temperatura de suflamento, de retorno. Aí o cara faz assim, temperatura da descarga tá friozinha, Kleber, chega tá gelada. Irmão, é impossível, cara. A descarga não tem como ficar gelada, cara. Não, tu tá medindo em outro ponto. E aí ele não sabe aonde tá esses pontos. E isso a gente tem que saber, velho. Isso tem que estar, velho, no sangue. Isso a gente tem que bater o olho e dizer, não, aqui é linha de expansão porque eu já passei do elemento de expansão. Aqui é descarga porque eu acabei de sair do compressor. Então, isso tem que estar no sangue, cara. Tem que estar na veia. Aí, velho, quando o cara não consegue vir com essa informação, como é que eu volto com ajuda? Fica bem difícil. Vamos lá. A minha empresa, ela é especializada na parte eletrônica do equipamento. Mas eu tive que estudar a parte termodinâmica para conseguir entender o que se acontece lá. O equipamento por si por completo. Para daí a gente conseguir dar aquele suporte, porque muitas das vezes fica muito difícil. Equipamento sem apresentar código de falha, é um equipamento que está trabalhando reduzido e ele não consegue entender. Esse é o pior caso. Porque o equipamento entrou ali em proteção, ele não consegue seguir o range máximo dele. E aí é complicado. Cara, eu lembro que lá no passado, o Jefferson chegava pra mim e fazia: irmão, tu consegue me ajudar aqui, cara? Eu tô com um problema termodinâmico. Eu disse:
Não, irmão, não consigo não, porque tu é eletrônico, pô, por que tu quer entender termodinâmica? Porque, Kleber, é o seguinte, o pessoal tem muita dúvida dessa área e eu não sou dessa área, eu sempre fui da eletrônica. Se eu não me engano, veio do automotivo, né? Vim da eletrônica automotiva. E aí, vim de muito cedo. Então, cara, quando eu vim entender, ele queria aprender a termodinâmica para poder ajudar esses caras, porque o pessoal tinha muito problema com a termodinâmica. E aí eu comecei a passar um pouco do que eu sabia e tal. E hoje eu fico orgulhoso quando eu vejo algumas histórias desse cara. Tem alguns final de semana que ele não costuma fazer isso, mas algumas situações especiais. Ele vai dar um suporte ao cara num VRF, tá esse cara lá conectando o manifold, pesando o fluido, colocando a carga de fluido lá. Eu faço, meu irmão de Jefferson, tá? Meu patrão, o cara é técnico de eletrônica e tá tendo que dar um suporte no campo, até na parte de termodinâmica. São os gargalos da vida e aí a gente acaba aprendendo cada dia mais. É uma parte, assim, queria eu ter muito mais tempo para poder fazer isso em campo, porque a gente acaba aprendendo cada vez mais. E aí é muito bom, muito prazeroso. Cara, eu acho impressionante isso, o quanto que a gente, ser humano, é inteligente e pode chegar onde a gente quiser. Porque você passou a vida inteira, cara, com eletrônica, aí veio aprender termodinâmica para dar suporte às pessoas, isso aí é impressionante. Realmente, vindo da parte eletrônica ali, 2019, já teve aquela mudança ali, saindo de um cenário automotivo para vir para a área de climatização. E para mim foi uma coisa nova E com todas essas tecnologias que estão chegando no mercado, você acha que o instalador hoje, ele tá apto, ele tá preparado para trabalhar com essa tecnologia? Rapaz, ou a gente ainda está nesse caminho? Vamos lá. Eu acho que ainda está se encaminhando ainda. Precisa um pouco mais. O bom mesmo era que o técnico em refrigeração, ele conhecesse um pouco da parte eletrônica. Sim. Entendeu? E aí ele precisa entender, manusear ali o multímetro ali para poder tirar algumas aferições. Até porque se ele não tiver essas medidas, ele também não consegue fazer um diagnóstico fechado ali. E assim, eu enxergo também que nesse meio a gente precisa ter ferramentas de qualidade, porque, Jefferson, Deus já nos deu tudo nessa vida, deu saúde pra gente correr atrás, cara. Então, se a gente pudesse tocar lá e dizer, não, aqui está em 20 graus, ponto 5. Com a outra mão eu tenho 127 volts, não, eu tenho 220, não, tem 190, a tensão caiu. Cara, se eu pudesse fazer isso era maravilha. Como a gente não pode, o que é que a gente tem que fazer? Confiar em instrumentos. E se a gente tem que confiar em instrumentos, tem que ser instrumento de qualidade. Com certeza, sem sombra de dúvida. As ferramentas vão auxiliar muito a gente em campo, para a gente dar um diagnóstico preciso e até assim, muito mais rápido. Se a ferramenta me passa uma informação falsa, como o diagnóstico vai estar correto? Não tem como. Pensando nisso, o que a Electrolife vem fazendo para se adaptar a essa demanda, a toda essa inovação que o mercado vem sofrendo? Rapaz, para falar a verdade, semana passada a gente já teve um reviravolta já no laboratório para poder enfrentar o próximo verão aí, porque senão... Eu cheguei na Electrolife no sábado, esse cara não trabalha no sábado, eu cheguei lá. Cadê a rebancada, Jefferson? Não, arranquei tudo. O que é que tá acontecendo? Não, essas placas que estavam aqui, vai para lá, ampliou a bancada para um canto, para ter mais espaço, eu tava ficando muito sufocado. E eu disse, caramba, velho, essa sala inteira tá ficando sufocada. A cada verão que se passa é um desafio novo. Isso aí a gente já vem sentindo o mercado desde 2020. Então, cada verão que se passa ali, só vai aumentando a quantidade de serviços. Então, significa que tem muitos equipamentos da linha de tecnologia inverter aí no mercado. Cara, esse stand da Pescan tá muito show. O pessoal passa aqui, vocês não estão vendo, mas o pessoal passa ali, aí começa a acenar, começa a falar. É bem legal, velho. A gente tá numa ilha de vidro aqui, o pessoal começa a falar com a gente. É bem bacana. O que é que você achou do stand da Pescan, cara? Maravilhoso. Muito, muito bem feito. Estrutura perfeita. 100%.
Eu achei ele bem tecnológico com esses LEDs, essas luzes. Cara, gigante. O cara pegou uma área muito grande aqui, tá dando de uma rua a outra, ainda tem uma rua entre o stand da frente. Tá bem bacana. A Pescan tá de parabéns com toda a sua equipe. E eu vejo o quanto que eles correm aqui nos bastidores para isso aqui tá acontecendo. É desafiador, velho. É desafiador ver esse pessoal trabalhando e vendo isso acontecer. É um desafio muito grande, mas no final, quando a gente vê tudo acontecendo, eu me sinto orgulhoso por eles, cara. A Pescan tá de parabéns, de verdade. E, ô Jefferson, aqui na Febrava, você teve a oportunidade de conhecer quantos stands até esse momento? Rapaz, pra falar a verdade, eu acho que só uns 2 a 3. Já cheguei, já voando já pra cá. Você tem ideia de quantos stands tem na Febrava? Não. Não tenho ideia, não tenho Tem mais de 360 stands aqui. Bastante. Muito. Uns maiores, outros menores, outros de porte desse tamanho aqui da Pescan, muito grande. Então, tem muitos stands, cara. A feira tá muito aquecida. E na bancada hoje, Jefferson, na placa eletrônica, a Pescan tem algum produto que consiga te auxiliar, consiga ajudar no dia a dia? Hoje, nas próprias bancadas da gente, a gente não deixa, né? Não pode ficar sem limpa contato, graxa, vai ser o lubrificante que a gente utiliza ali e o sistema de proteção, porque a nossa área litorânea ali, a gente sabe o quanto ele é agressivo. O de proteção que eu uso bastante lá no Nordeste é esse carinha aqui, o Protector, por conta justamente disso que você está falando. A nossa alta temperatura, a nossa salinidade, a nossa umidade relativa do ar é muito alta em Recife. Então, um ar quente e úmido, cara, a gente começa a ter alguns problemas ao longo do tempo em alguns circuitos, principalmente aquelas trilhas mais fininhas, né, Jefferson? Que cada vez estão ficando bem mais finas. E eu percebo que tem placa que você tem trilhas finas em cima e embaixo, né? Você tem componentes, circuitos dos dois lados. Isso. O que é que eu estou fazendo hoje? Hoje na instalação no Nordeste, quando eu termino de instalar a máquina, eu aplico um Protector. Eu isolo logicamente ali onde eu preciso conectar o LGMV, onde eu preciso conectar os sensores, transdutor de pressão, eu isolo esses pontos, porque eu preciso ter contato do transdutor, um exemplo, com a placa. Então eu isolo esses pontos, aplico lá o nosso Protector para eu criar essa película de proteção na placa eletrônica. Então, no seu reparo também, isso consegue lhe auxiliar. Isso. Vamos lá. Tocou num assunto top, que ali é o fechamento dos terminais. A gente sabe porque o Protect, ele é bem denso. Ele tem uma cobertura muito grande. Sim. Então, se a gente não fizer esse fechamento ali dos terminais, a gente sabe que na hora que a gente vai fazer a aplicação de um soquete ali, de um sensor, a gente sabe que vai dar falha. Porque ele não vai ter contato com a placa. Não consegue. Porque legal. ele tem uma proteção muito boa ali, a gente sabe. Ele está fazendo a função dele, que é criar essa película protetora, mas você acabou aplicando aonde você vai conectar um sensor. Aí não vai dar bom. Por isso que a gente pede que você isole aquela parte ali. Proteja bem essa área aí que legal. Fica perfeito. Pra gente refrigerista que está no campo instalando máquina, né? Não é o caso do Jefferson, a gente leva as placas para ele. Quando a gente está instalando máquinas ali, eu percebi que o nosso detector, deixa eu ver se ele está aqui, esse carinha, espuma? É a espuma para aqui é o vazamento. Aí é o Protector. O nosso detector, essa espuminha, cara, eu percebi que com pressões baixas eu consigo identificar alguns vazamentos. E muitas vezes você coloca uma pressão alta, você está com uma bucha e um sabão, coloca lá. Kleber, mas o que tem dentro de um detector é bucha e sabão. Cara, tem algo a mais ali dentro. Porque lógico que a Pescan vai ter que... eu vou dar o segredo do meu produto. Você bebe refrigerante e cola de uma marca e de outro. Nenhum vai falar o seu segredo. Então, eu já, com bucha e sabão, já coloquei lá e não estourou. E com o detector, eu consegui ver. Porque a densidade ali dos produtos são diferentes. De uma bucha para o nosso detector de vazamento da Pescan. Então, nos ajuda bastante no campo. Eu fui identificar um vazamento que, inclusive, a placa foi para você. Daquela máquina lá que estava dando erro, que é o erro combinado. Sim. E aí,
Kleber, as placas estão boas. A gente instalou no local, realmente se comunicou, e aí quando a gente foi procurar vazamento, tem um vazamento numa conexão, e com o nosso detector lá da Pescan eu consegui identificar. Achei um produto para nosso segmento muito legal. Hoje na bancada que você utiliza é o Protector. Utilizamos o limpa contato. Tem baixíssimo aqui, ó, resistência. A gente sabe que a nossa preocupação é a resistência. Esse é o espuma para limpeza. De limpeza, aqui só tem de limpeza. Esse só tá de limpeza. É o limpa contato. O lubrificante, que é a graxa branca ali, muito boa. E aqui é o carro-chefe. O limpa contato é legal, Jefferson, na hora de uma manutenção, tirar a válvula de expansão ali, passar o limpa contato. O que é que você indica nesse termo da manutenção para evitar um problema futuro? Bom, é sempre bom porque a gente sabe que fica uma oxidação ali, e ali ele acaba corroendo ali a área, e aí sempre essa manutenção aí é um bom preventivo. E eu já peguei situações, não sei se você pega bastante lá ou se foi caso isolado, mas já peguei situação que o campo da válvula de expansão eletrônica, por quem fazia manutenção não tá fazendo essa limpeza ali com o limpa-contato, tirando aquele excesso de sujeira, sim, ele entrou em curto e queimou a placa. Isso acontece mais vezes ou foi um caso isolado? Ah, Kleber, só aconteceu uma vez. Acontece com muita frequência. E aí ele acaba queimando o CI responsável pelo acionamento da válvula e chegando até a queimar o microcontrolador. Em alguns casos não tem nem reparo. Então é muito importante mesmo. Então a gente pode perder toda uma placa eletrônica de um equipamento por conta de uma deficiência lá na hora da manutenção, que a gente não aplicou um produto ali, um exemplo do nosso limpa-contato, para tirar toda aquela oxidação. Pode sim perder uma placa eletrônica. A gente fica com o coração partido quando não consegue fazer um reparo, mas numa placa, por conta de uma simples válvula de expansão eletrônica ali que entrou em curto por conta de excesso de oxidação. E eu vou te falar, eu já passei por isso. Eu peguei uma placa de um multiplit, que a placa tava sem funcionar, a gente fala, a placa tá morta, já era. Então eu levei a placa para você e você falou, não, Kleber, tem conserto? Beleza. Quando você consertou a placa, eu lembro que você me falou, Clebão, tu chegou a verificar as válvulas de expansão? Eu disse, cheguei, porque eu acho que você tem algum em curto. Eu disse, tem, irmão. A linha C está em curto. Então eu tinha uma resistência ômica do meu GND ali, do meu polo comum, para cada bobina, e na terceira bobina ele tinha 2 ohms. Então, se eu não faço esse teste lá e instalo essa placa, no ato de energizar eu queimaria a placa novamente? No ato da aplicação. Já passou por isso, Jeff? Já aconteceu já. Nossa. Da gente dar a instrução ali, explicar que pode. Porque quando o equipamento vem com as válvulas, a gente consegue fazer todos os testes na bancada. Mas quando não vem, quando vai fazer um reparo, a gente gosta muito de rastrear aquele problema. Não é só a gente substituir o componente, a gente tem que entender o que foi que aconteceu. E aí sim, quando a gente já duvida ali, a gente já dá aquela explicação e alguns ainda passam batido. Vai no modo automático e instala e queima novamente. Vai no modo automático. Cara, mas aí vamos lá. O cara mandou a placa para você. Você instruiu ele a fazer esse teste que possivelmente... Beijo, professor. Te amo, irmão. Que você instruiu ele a fazer esse teste para não queimar a nova placa. Mas aí ele não fez esse teste. Você tem alguma forma de provar para ele que já estava funcionando? Porque ele vai dizer, não, você me entregou e já chegou sem funcionar. Sabe que o refrigerante é malandro, a galera gosta de tirar um aproveitozinho, ser esperto. Um jeitinho. Não são todos, mas isso acontece. É verdade. A gente costuma sempre fazer os serviços e a gente deixa esse banco de registro, de reparo, no nosso sistema. Tanto o cliente, ele recebe o vídeo dele em nossa bancada. Ah, então quando a placa ficou boa, ele recebe o vídeo dela em funcionamento. Isso, quando ela está então em funcionamento, já não tem como dizer... a gente já faz o vídeo dela, envia para o cliente, a gente explica qual foi o circuito danificado e entrega.
Não, então aí o cara não tem como dizer assim, não. Ela chegou sem funcionar, Jefferson. Eu coloquei aqui, ela continua do mesmo jeito. Já tive muita dor de cabeça, então a gente já foi ali se ajustando. Hoje, o que é que você enxerga para o futuro ali, vamos dizer, da climatização? O que é que você acha? Pô, Kleber, eu acho que a climatização vai acabar. Não, eu acho que ela vem para esse segmento. Eu acho que ela tende a voltar para um on-off. O que é que você enxerga do futuro da climatização? Vamos lá, isso aí é um negócio que eu falo constantemente lá na empresa e falo para os técnicos que vão lá deixar equipamentos. Rapaz, estude. As áreas técnicas estão cada vez menores. Os equipamentos estão diminuindo de tamanho. Então, as máquinas multi e mini VRF vão entrar no mercado, eu digo a você, com explosão total. Cara, eu já cheguei a fazer obra de mini VRF, que ela estava mais em conta do que o multisplit, cara. Eu disse, como é que pode? E com evaporadores premium. Então, eu falei, caramba, velho. Cassetezinha ali, de uma via. De uma via, então. É o queridinho dos arquitetos. Os arquitetos amam. Cara, botou um cassete em uma via, o arquiteto fica maluco. Verdade. Então, eu vi que realmente, olhando por esse lado, o VRF ou o mini VRF, eles estão com valores agressivos e uma tecnologia bem avançada. Hoje, válvula de expansão eletrônica, você enxerga como um periférico que você deva ter mais atenção que os outros ou não, Kleber? Não dá defeito. Eu acho que você tem que ter sim uma atenção bem rigorosa ali, porque a gente sabe que o desbalanceio que acontece no equipamento ali, quando uma válvula de expansão eletrônica está ali travada ali, a gente sabe a dor de cabeça que dá. E eu fiquei impressionado quando eu vi essa válvula em curto e que queimou a placa. Se não tivesse me atentado, eu estaria aperreando o juiz de Jefferson mais uma vez, agora porque queimou a nova placa que ele consertou. Queima novamente. Você não chegou ainda a andar muito na Febrava, mas aqui o que me fascina muito é a diversidade. Por exemplo, Brasil Soldas, eles trabalham com varetas de adição e para refrigeração, quando a gente vai fazer a abrasagem lá. Cara, a quantidade de inovação que tem na vareta é muito grande. Os caras estão trazendo um maçarico para o mercado excelente. Então, todos os segmentos aqui tem muita informação, tem muita novidade. Hoje, a gente sempre vê um técnico reclamar assim: pô, mas esse negócio de inverter, cara, isso aí é frescura. Eu trabalho há 20 anos. Qual é o técnico que hoje vocês dão suporte, que vocês têm mais dor de cabeça? É o cara que está entrando no mercado agora ou é aquele cara mais antigo que tem experiência de 10, 15, 20 anos? Rapaz, eu acho que os mais antigos dão mais trabalho. Eles são assim... Por quê? Eles são mais fechados. Quando a gente fala da tecnologia, a gente fala sobre uma ferramenta a qual vai auxiliar ele ali, um vacômetro, uma balança de vácuo, a finalidade de colocar a quantidade correta de fluido refrigerante, eles acabam dizendo assim para mim: eu já tenho 40 anos no mercado, isso aqui eu colocava de olho fechado. E aí a gente sabe a dor de cabeça que é. A gente sabe, a gente sofre. Parece que eles são mais resilientes em relação a isso, né, cara? A receber uma informação. Isso. Quando a gente chega quando muitas das vezes a gente vê um equipamento apresentando um erro de sobrecorrente, e aí a primeira coisa que eu faço é: tem quantos metros de tubulação esse equipamento? E aí ele pega e faz: tem 1,5 metro. Tem 1,5 metro. Aí a gente pega e faz: rapaz, mas o fabricante não fez para essa quantidade mínima de tubulação. E aí ele pega e faz: e o ACJ? E o ACJ, então, mas o ACJ foi projetado para aquilo. Constante eu digo ali, foi projetado para isso, meu querido. Então, tem que respeitar ali o que o fabricante pede. São tecnologias diferentes, né? Isso. O cara projetou para aquilo. E outra coisa que eu escuto muito é assim: ah, Kleber, mas fabricante A usa a tubulação de tantos metros.
o B usa de tantos. Se esse A usa de, sei lá, 1 metro, por que o outro não está usando? Eu vou colocar igual porque vai funcionar. Cada um tem sua tecnologia ali, passou por teste, o engenheiro projetou, então respeita as normas. Dentro do sistema eletrônico, dentro do equipamento inverter, aonde que você consegue enxergar assim que o técnico tem mais dificuldade para dar um diagnóstico? Você acha que é porque ele não quer se capacitar? E, por exemplo, na hora da instalação, a gente nessa área percebe que o técnico, lá no Nordeste principalmente, ainda tem algum receio de indicar o inverter, com medo que a placa eletrônica venha dar problema. Hoje, Jefferson, você percebe que esse nível de proteção das placas vem aumentando ou diminuindo? Primeiro, eu queria que você falasse em relação à dificuldade dele para ele identificar problema, e segundo, esse nível de proteção, você acha que está aumentando ou diminuindo nas placas? Vamos lá. Sobre essa parte onde eles têm mais dificuldades, eles têm aquela certa de dificuldade de manusear o multímetro. E aí é um equipamento que a gente sabe ali, onde a gente consegue extrair ali muita informação dele, se souber utilizar. Então, circuito de comunicação, eles têm muita dificuldade em diagnosticar se o defeito se encontra no cabeamento ou no próprio equipamento. Sim. No circuito ali de potência, para testar um IPM, um IGBT, uma ponte retificadora. Que esse teste de um IPM, de um ponto de retificadora, a gente pode fazer com o multímetro na escala de diodo. De diodo. Cara, aí vamos lá, o que é um diodo? Putz, velho. E aí onde a gente para analisar direitinho, é um componente simples de se estudar, ali, de entender. Então, o que falta é só eles conseguirem entrar mais nessa área da parte eletrônica, que eu digo a você que dominar o equipamento por completo é a melhor parte. Legal. Em relação a essas proteções do sistema eletrônico hoje, você enxerga que tá... Ah, Kleber, eu tô achando que tá vindo com mais proteção. Não, eu acho que tá vindo menos. Como é que você tá mais ou menos? O que é que você vê nas placas hoje? Vamos lá, com a tecnologia, os equipamentos estão vindo bem mais com proteção, bem mais... Tipo, um equipamento hoje em dia, se ele tiver deficiência de fluido, ele vai conseguir ali se proteger. Que a gente sabe que o coração do equipamento ali vai estar voltado ao compressor. Então ele vai começar a se proteger para não danificar o compressor. Então ele tem bem mais do que 2019, 2020. Ah, legal. Eu costumo a enxergar o técnico mais antigo sempre com mais dificuldade para essa parte. E quando eu dou os treinamentos no Brasil, percorrendo, eu percebo que o cara mais novo, ele chegou no nosso mercado agora e disse, isso é o que eu tenho, então eu vou estudar porque eu gostei desse negócio. E aí ele já sabe que o inverter não é o futuro, ele já é o passado, na verdade, ele já está presente há muito tempo, então ele é o passado, o presente e o futuro. A tecnologia inverter não vai avançar. Eu já ouvi você falar diversas vezes, eu nunca vi a tecnologia regredir. Não tem como, não. Ela sempre avança. Não tem como. Então, isso é nos produtos químicos, isso é na placa inverter, isso é em tudo. Então, o cara já chegou no mercado dizendo, não, eu tenho que estudar essa tecnologia, entender o que é um compressor inverter, o que é uma válvula de expansão, o que é um IPM, o que é uma ponte retificadora. Então, quando ele já caiu aqui de paraquedas nesse mercado, quando ele já caiu e disse, é isso aqui que eu tenho que estudar, ele vai estudar. Agora, quando o cara é mais antigo, aí que sabe o que ele me fala? Clebão, isso é frescura, irmão. Eu tô há 20 anos nesse negócio. Eu tô há 26 anos, há 30 anos, 36 anos. Então, esse cara tem mais dificuldade. Mas aí eu percebo que os caras mais novos avançam mais, cara. O cara tem menos dificuldade, consegue dar diagnóstico mais preciso. Ele não perde 2, 3 dias no equipamento. E aí é onde a gente cai direto ali em cima, ali, que eu costumo sempre dizer. Ganha dinheiro quem perde o tempo, quem perde menos tempo ali para conseguir fazer aquele diagnóstico. Então os mais novos realmente ele tem essa facilidade. Os mais velhos que estão no mercado, ele tem essa rigidez. Então eles têm ali que procurar trilhar ali a tecnologia. Hoje, com esse avanço da tecnologia, às vezes é até chato falar disso, mas o cara chega lá para desinstalar um equipamento e instalar um novo, mas a tubulação já está na infraestrutura.
E aí, Jefferson, o cara quer tirar um equipamento, instalar o outro vácuo e liberar o fluido, irmão. E a tubulação já está rodando com fluido e óleo lá dentro há muito tempo. E aí? Não fez uma limpeza no sistema. Mas aí o cara fala para mim assim, Kleber, lá era 410A. A máquina que entrou é R32, então os óleos são compatíveis, polioéster. Então se o óleo é compatível, eu não preciso limpar o sistema. Não, irmão, não é isso, pelo amor de Deus. Cara, faz uma limpeza no sistema, porque você tem uma tecnologia embarcada gigante na palma da sua mão. E eu já escutei algumas vezes, algumas pessoas até chateadas a dizer, o instalador só precisa interligar 2 tubos e a elétrica. E, cara, é verdade. A gente não vai inventar a roda, já está feita a roda, meu patrão. É só pendurar as máquinas e interligar. Como a tubulação já está lá, eu tirei as máquinas e vim com as outras. Opa, peraí. Quando eu desinstalei, vamos fazer uma limpeza no sistema. Agora eu vou falar desse carinha aqui, cara. O RPR da Pescan. Cara, esse produto aqui é muito bom. Muito bom. O que é que eu preciso agora? Que ele circule dentro do meu sistema. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o nosso RPR dentro do sistema com auxílio do nitrogênio. Eu vou fazer ele circular dentro da minha tubulação, né, da minha infra. Eu faço um bypass lá no evaporador para ele fazer toda essa limpeza. Eu não preciso botar 200 PSI, 300 PSI para forçar esse nitrogênio passar lá dentro. Cara, eu preciso 40 PSI, 30, 50 PSI no máximo. Para quê? Para fazer com que o nitrogênio faça com que esse cara circule lá dentro, faça aquele arrasto ali, tenha tempo de agir, né? Tempo de quebrar a molécula do óleo, fazer sua ação de limpeza e arrastar todo essa sujeira, esse óleo antigo lá para fora, porque mesmo os óleos sendo compatíveis, o que acontece é que eu não sei qual é a viscosidade do óleo que está lá dentro, eu não sei qual o nível de acidez desse óleo que está lá dentro. Então, como é muito mais barato, muito mais em conta e muito mais eficiente eu chegar lá, fazer a limpeza no sistema e aí sim, garantir que eu já fiz a limpeza, passo o nitrogênio para garantir que eu não deixei fluido de limpeza lá dentro. Aí eu instalar a máquina, é muito mais rápido e prático fazer isso do que eu ter que coletar o óleo velho lá da tubulação, levar no laboratório, conseguir ter esse relatório lá, esse laudo do laboratório. Aí o laudo pega e diz, não, tá ok, pode instalar, beleza. Mas quanto tempo levou isso? E se o laudo vier negativo? E aí? Não pode, ó, o tempo que eu perdi para tudo isso e agora eu tenho que limpar do mesmo jeito. E aproveitando aqui, vamos lá. É uma coisa que puxa a outra. Vamos lá. Uma vez que o sistema ele não é limpo, a gente sabe que a contaminação do óleo vai prejudicar o compressor vai danificar o componente que fica na placa eletrônica, que é o IPM. É o módulo de potência inteligente. Por conta da corrente que ele vai estar trabalhando mais alta. A corrente vai ser alterada. Nossa. Por conta que vai ter uma variação nas bobinas. E aí uma coisa puxa a outra para você realmente, ver. Porque, cara, se eu deixei um óleo... Isso é bem bacana esse assunto. Esse assunto é muito legal. Se eu deixei óleo velho no sistema e ele tá ácido, então ele vai atacar diretamente o óleo do novo compressor. Isso. Então essa acidez começa a fazer o quê? Eu tenho o nosso motor elétrico lá, que tem fios sobre fios, que é a bobina. E ao redor dele ali, Jefferson, a gente tem o nosso verniz de proteção. Isso, a proteção. Só que o óleo velho que ficou na infra atacou o novo óleo tá lubrificando o compressor. Porém, ele tá levando toda essa acidez. Tirando a proteção. Tirando esse verniz de proteção, a corrente do compressor aumenta. Antes de um compressor dar um problema, possa ser até que o IPM vai embora. Do IPM. Quando chega na empresa, placa eletrônica tá com o módulo IPM queimado. Principalmente equipamentos mais novos, R32, primeira coisa que eu faço é aferição nas bobinas de compressores. Vamos megar ele. Que assunto legal, velho. A gente tava falando de uma instalação, de uma limpeza no sistema com o nosso RPR. Fazer uma limpeza no sistema pode causar diversos outros problemas indiretamente que a gente nem percebe. Batendo um papo com o cara da eletrônica, onde a gente chegou. Isso aí é a importância da limpeza. É muito importante mesmo. Pra falar a verdade, tá batendo um recorde na empresa, queima de módulo IPM. Nossa senhora, velho. Infelizmente. Pô, então era uma coisa que a gente usa nas boas práticas de refrigeração. Desinstalou, cara, limpa o sistema. Vai trocar um compressor,
É regra geral, irmão. Tem que limpar o sistema. Então, uma coisa que as boas práticas mandam fazer, a gente muitas vezes deixa passar, despercebido, negligencia. E aí, velho, a gente começa a ter problema lá no compressor. Às vezes, antes de dar o problema no compressor, já deu problema na placa, como você bem citou. E você não liga a instalação. Pô, não foi a instalação não. Será que não foi, cara, a instalação? E aquela máquina que tá condensador em cima e evaporador embaixo? Por exemplo, se não é uma máquina LG, a LG não precisa de sifão na sucção. Beleza, mas vamos falar que não é uma máquina LG, que precisa de um sifão na sucção e o cara não instalou. O que é que aconteceu? Ele foi com aquele óleo todo pro evaporador, esse óleo não conseguiu voltar por conta do desnível, aí, em determinado momento, esse compressor deu problema por falta de lubrificação, a cliente disse, não, eu vou comprar outra máquina. Essa máquina não presta, o compressor é ruim, com 2, 3 anos deu problema. E ela tinha garantia de 10 anos, 10 beleza. Anos, aí compra outra marca, outro fabricante, coloca lá. O que é que acontece em 2, 3 anos, queima novamente. Porque o cara que foi instalar lá, ele nem limpou o sistema. Detalhe, ela vai queimar, porque esse óleo não volta. Se não é uma máquina, no caso da LG, que não precisa de sifão. Se é uma máquina que precisa de sifão, nessas condições, ele foi lá, limpou o sistema. Se ele colocasse um LG nesse caso aí, sim, ela não iria ter problema, porque o óleo iria retornar. Isso. Mas aí ele não deixou o óleo velho lá, porque ele fez a limpeza no sistema. Aí, show de bola. O cara não fez a limpeza do sistema, pô, colocou a máquina LG, mas não fez a limpeza do sistema. Esse óleo volta lá, ataca diretamente. É impressionante isso aqui, velho. Caramba. Um beijo pra você. A gente tá aqui fazendo um podcast, trazendo informações, passa o próprio Júnior, o Gaivota, todo mundo aqui fazendo palhaçada pra a gente desfocar. Então, se ele tirou uma máquina que precisava de sifão e a linha não tinha, mas agora ele veio com LG, que não precisa de sifão, mas se ele não limpou o sistema, vai ter problema do mesmo jeito nesse compressor. É questão de tempo para poder ele danificar ali o compressor. E aí, a gente sabe que o fabricante acaba perdendo com isso. Porque aí tem que tirar o compressor, vai para análise. Quando vai para análise, é diagnosticado que ali o sistema... E consegue, tá? Detalhe, Jefferson. Muitas vezes eu vejo o instalador falar assim, pô, Kleber, mas como é que o fabricante vai saber que eu não fiz vácuo? Como é que ele vai saber que eu não limpei o sistema? Deixa o compressor voltar. Quando ele abrir o compressor na fábrica, meu patrão, o nível de acidez que tem lá dentro, ele já sabe. Opa, oxidou pra caramba aqui, eu não fiz vácuo, eu deixei o oxigênio atacou diretamente o fluido, que gerou ácidos fluorídicos, então começou a oxidar tudo interno do meu compressor. Detalhe que você começa a perder as propriedades do óleo, o filme de lubrificação já não é mais o mesmo. Então, cara, a gente tem que seguir na refrigeração e na climatização as boas práticas, não tem como fugir disso, não tem como. Verdade. Então, se a gente segue as boas práticas, a gente vai estar no mercado. Eu vejo o mercado da refrigeração, por exemplo, a linha branca ali, avançando muito. E bastante, eu tô vendo compressorzinho, muito rápido, os compressorzinhos 100% inverter com a plaquinha acoplada ao lado, inclusive já vi você fazendo conserto dessas placas lá. Já chegam. Cara, e o que é que acontece? O fluido lá é um fluido 100% inflamável, R290, R600, o consumo lá embaixo, uma eficiência energética maravilhosa. Aí vem um homem de Deus e de compressor inverter queimou, vou jogar um off lá dentro. Cara, modifica ali todo o sistema ali, né? Em fração de minutos, tipo, ele consegue entender como trocar aquilo ali. Rapaz, aquilo ali não é tão simples assim, que se faz do dia pra noite. Aquilo ali tem tudo um projeto. Sim. A gente sabe que quando faz uma modificação ali, tem os efeitos colaterais. E aí o cara pega e diz, pô, a refrigeração doméstica ali, a linha branca, já avançou. Os caras estão 100% inverter, os caras estão com fluido inflamável, com eficiência energética maravilhosa, consumo de energia baixinho. Lá embaixo. E a gente aqui na climatização, eu não vou usar esse produto não, porque ele é inflamável. Cara, na embalagem ele já fala, ele é inflamável. Mas se a refrigeração doméstica usa um fluido 100% inflamável, se o cara usou boas práticas, inflamabilidade não é um problema. Com certeza não. Não adianta, eu tenho um produto aqui que não é inflamável, mas eu uso esse aqui que não é. Mas esse aqui é extremamente tóxico. Cara, ele está diretamente agredindo a minha saúde.
Então, se a gente usa as boas práticas de refrigeração, a gente consegue trabalhar com qualquer sistema e consegue, logicamente, avançar nesse segmento. Jefferson, a gente já está com, acho que 1 hora de live aí, em média de 1 hora de live. Eu não quero me estender mais, eu quero tentar andar um pouco na Febrava, que hoje é o 3º dia de Febrava. Para ser sincero, você até agora eu só andei no stand da Clima Rio, da Pescan, da Brasil Soldas, Epex e Fugalge. Detalhe, fui na Rotenberg também. 6 stands apenas, irmão. E, cara, tem um monte de amigo aqui dentro que eu quero rever, quero abraçar. Fala, meu irmão, quero abraçar, quero bater um papo e não consegui fazer. Então eu quero aproveitar um pouquinho essa feira também. Eu vou também deixar você conhecer essa feira, acho que você vai andar junto comigo em algumas coisas aqui. E quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sei que você é um cara que é difícil ter esse tempo disponível, pelo seu comprometimento, pelo seu projeto, que você vem ajudando as pessoas. Eu já até falei para você, irmão, desapega desse suporte, pelo amor de Deus, velho, que o suporte consome, mas eu sei que é uma parada que você gosta de fazer, assim como eu uso a rede social, o meu Instagram para ajudar pessoas. Meu Instagram é dedicado para pessoas. E eu falo para todo mundo, no WhatsApp, infelizmente, eu não consigo responder, mas lá no Instagram, ele é dedicado para isso. Eu sei que você usa seu suporte lá para ajudar as pessoas e é um cara que não tem muito tempo. E hoje estar aqui com você, para mim é muito legal ver você ver todo esse mundo aqui, essa tecnologia, tudo isso de perto, e ainda reservar 1 hora para estar batendo um papo com a gente aqui. Eu não sei nem como te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Tá de parabéns. Pescan tá de parabéns. Os caras brincaram aqui. Irmão, é impressionante, vocês não conseguem ver, mas toda essa galera aqui trabalhando, a quantidade de câmera, luz. Pô, velho, o negócio aqui tá sensacional. Eu tô ansioso pra ver essa live aqui, pra ver os cortes, porque eu tô até bonitão ali, irmão. Tô olhando ali. Caramba, velho. Você tá louco. Alô, dona Valéria. Beijo, meu amor. Então é isso aí. Eu agradeço a todos vocês que passaram aqui na live, que escutaram um pouco desse bate-papo. Espero que lhe ajude. E se tiver alguma dúvida sobre tecnologia inverter, manda um direct aqui no Kleber Millennium, que a gente tá aqui para se ajudar. Qualquer coisa também, o Jefferson aí, na Electrolife, esse cara ajuda muita gente. Nosso intuito é nos ajudar. A gente precisa de pessoas mais capacitadas para a gente poder avançar nesse mercado da refrigeração e da aclimação, para mais tecnologia vir. A gente precisa de pessoas mais capacitadas. Com certeza. Não é isso aí? Essa tecnologia tá só no começo. Amém. Vamos para cima. Beijo no coração de vocês.